One Piece já tem mais de 1100 capítulos e ao longo de toda essa jornada, vários oponentes extremamente poderosos apareceram. Nesse vídeo eu vou te contar uma lista das 7 maiores ameaças que ainda podem entrar no caminho do bando do Chapéu de Palha. Vale lembrar que essa lista não tá em uma ordem de força ou algo do gênero, eu vou falar apenas daqueles que são confirmadamente inimigos, então nada de teorias de que o Shanks é vilão. Eu só vou falar daqueles que não foram levantados pelo bando no passado. Bora começar falando do Almirante Touro Verde, o Aramaki, que apareceu recentemente e teve uma luta, mas a gente não viu ele enfrentando diretamente o bando do Luffy. Eu sei que muita gente subestima o Aramaki por ter fugido, mas convenhamos, naquela situação tinha o bando do Luffy, o bando do LOL, o bando do Kid, tava chegando o bando do Shanks e ainda tinha o exército de Wano. Então acaba que fugir é simplesmente lógico. Além disso, querendo ou não, ele é um almirante da marinha, então ele tem um nível de poder enorme. E claro, ele tem uma das economias mais apelonas da obra, já que a fruta da floresta não só dá pra ele um grande alcance, mas também permite que ele drene os fluidos dos outros, assim drenando seus nutrientes e acabando completamente o componente sem nem precisar bater muito nele, por assim dizer. E com aquela personalidade, aquela ideologia que ele tem de que preconceito gera estabilidade, você pode ter certeza que ele vai acabar brigando com o bando do Luffy. Outra que é uma batalha garantida para um membro específico do bando do Luffy é o Mihawk, que claramente vai enfrentar o Zoro. Esse eu nem diria, na verdade, que é o caso de um inimigo como se fosse um vilão, mas é claramente alguém que o Zoro tem que enfrentar. Existem algumas teorias de que o Mihawk vai ser derrotado ou morto antes do Zoro enfrentar ele, e o Zoro na verdade vai ter que enfrentar aquele que venceu o Mihawk, mas eu pessoalmente acredito que isso deixaria na série uma sensação de que tem algo faltando, afinal desde o começo a gente vê o Zoro tentando e treinando para vencer o Mihawk. Além do mais, essa é uma das lutas mais aguardadas de One Piece. Você pode ter certeza que quando ela começar vai parar a internet, porque todo mundo vai começar a comentar sobre isso. Falando nisso, já deixa aí nos comentários qual é o confronto futuro que você mais quer ver o bando do Luffy se metendo. E galera, o canal aqui é novo e é pequeno ainda, então se você puder curtir esse vídeo e compartilhar ele com mais alguém que também gosta de One Piece, vai ser de muita ajuda pra mim e eu agradeço muito. E agora indo pro terceiro oponente dessa lista, bora falar do São Figarland Garlin. O flashback do Kuma mostrou pra gente que claramente ele tem uma personalidade que iria acabar conflitando com o bando do Chapéu de Palha. Além de ser o comandante dos Cavaleiros Sagrados, que já dá pra gente aquela ideia de que quando o bando do Luffy for enfrentar mais diretamente o governo, principalmente quem estiver no topo dele, vão ter que enfrentar os Cavaleiros Sagrados, logo vão ter que enfrentar o Garlin. O que ainda pode deixar uma dúvida sobre essa questão é justamente o fato dele aparentemente ser o pai do Shanks e também dele estar muito relacionado aos Dragões Celestiais, o que abre uma dúvida se ele vai mesmo enfrentar o bando do Luffy ou se pode, sei lá, talvez acabar enfrentando o Shanks ou o que é mais provável, que é o Exército Revolucionário. E o nosso próximo ponto é justamente um confronto que já tá rolando recentemente, mas que com certeza não vai rolar até o fim, que é o confronto contra os Gorosei. Agora no arco da Ilha de Egghead, a gente tá vendo o Saturno enfrentando o Luffy. A gente viu também que os outros Gorosei estão chegando, mas a questão é, o bando do Luffy tá tentando fugir porque eles estão cercados, sem o Buster Call acontecendo e essas coisas todas. Essa luta provavelmente não vai seguir até o final. E além disso, o Luffy não derrotou, por assim dizer, o Saturno. Bateu bastante nele, mas como o Luffy falou, ele parecia não sentir nada porque sempre se regenerava. Inclusive, isso é um fator que provavelmente vai ser muito interessante nessa luta. Eu já falei isso várias vezes aqui no canal pra vocês, mas os Gorosei provavelmente não vão ter um nível absurdo de poder bruto, mas sim habilidades específicas extremamente poderosas e apelonas e que sejam difíceis de enfrentar, e com isso é difícil vencer eles. Por exemplo, agora na Ilha de Egghead, o Luffy não tem nenhuma dificuldade de bater no São Saturno, porém mesmo ele batendo, Saturno sempre se regenera, então isso não adianta muito. Além disso, tem aquele poder visual que ataca mesmo de longe, parece difícil de evitar, e já conseguiu causar pelo menos um pouquinho de dano no Luffy. Se a gente considerar que os outros anciões também vão seguir esse padrão, então realmente é como eu falei, eles não vão ser um absurdo de poder bruto, como por exemplo um Kaido ou uma Big Mom, mas eles vão ter habilidades extremamente difíceis de se lidar, o que é interessante porque pode acabar trazendo alguns confrontos extremamente criativos pro mangá. E o quinto confronto dessa lista é justamente contra o Almirante Sakazuki, o Akainu. Todo mundo sabe que essa luta tá basicamente premeditada, ele matou o Ace na frente do Luffy. A famosa cicatriz em formato de X que o Luffy tem no seu peito foi formada pelo Akainu, então esse confronto já tá predeterminado tem um bom tempo. E de uma forma bem oposta ao que eu falei sobre os Gorosei, o caso do Akainu é realmente poder bruto, no caso poder ofensivo com a sua Akuma no Mi. A gente não sabe se ele é um lutador bom de forma geral em vários aspectos ou um tanque como o Kaido, mas a gente sabe que a sua fruta da Magma é oficialmente a Akuma no Mi com maior poder ofensivo. E isso com certeza vai ser um problema pro bando, principalmente pro Luffy, que provavelmente é quem vai enfrentar ele, e vai ser um grande desafio para a resistência dele. Outro que não tem como escapar ao conflito porque é bem pessoal pro Luffy é o Barba
Negra, desde o começo ele é retratado como um tipo de espelho maligno do Luffy. E além de toda a questão do Ace ter sido capturado por conta do Barba Negra, a gente ainda tem recentemente a situação do Garp. A real é que o Luffy tem todos os motivos do mundo para querer brigar contra o Barba Negra. Dito isso tudo, também tem o fator de que o One Piece é uma obra que se apresenta em diferentes aspectos. A gente tem o desenvolvimento da história política, a gente tem o desenvolvimento da jornada do Luffy para ser o Rei dos Piratas, tem a jornada pessoal de cada um dos personagens, e de uma forma geral, dentro do aspecto de corrida para ver quem é o Rei dos Piratas, a gente pode concordar que o maior desafio é o Barba Negra, então é uma luta garantida. Ainda aproveitando desses vários aspectos, mas falando de um outro diferente, uma outra luta quase garantida é contra o Imu-sama, que nesse caso seria uma luta pro aspecto de contestar e ir contra o governo mundial. A gente sabe bem pouco sobre o Imu-sama, mas a cena com o Sabo e o Rei Cobra dá a entender que ao menos tem algum tipo de Akuma no Mi poderosa, e destronar o Rei do Mundo muito provavelmente vai ser um aspecto muito importante pro final da obra. Na minha opinião, isso vai acontecer até mesmo depois do Luffy se tornar o Rei dos Piratas. Eu acredito que ele vai se tornar o rei, eles vão descobrir a verdade do mundo através do segredo que tá no Tesouro One Piece, e aí vai rolar um grande confronto com o governo mundial e vai ter essa luta contra o Imu-sama, já que depois do Luffy cumprir o seu sonho de virar o Rei dos Piratas, ele vai ter que cumprir o seu propósito de libertar os povos, sendo o Joy Boy, o Nika, o Deus do Sol. Sendo assim, narrativamente, uma função que o Luffy vai ter que exercer, e com isso o confronto futuro com o Imu-sama tá praticamente garantido. Inclusive, eu acredito que a derrota dos Gorosei só vai acontecer nessa parte final mesmo também, junto da do Imu-sama. Mas essa foi a minha lista. Deixe nos comentários se você acha que eu deixei alguém de fora ou se tem alguém que não deveria estar aqui. Deixa o seu like também e me fala o que você achou. Se inscreve no canal para você poder continuar recebendo conteúdo de One Piece, porque eu tô trazendo análise de todos os capítulos. Clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.